uma vez mais no texto de Jeremias. Jeremias, capítulo 6. Vamos ler novamente o verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, confiamos nesta manhã uma vez mais nossas vidas às Tuas mãos. Confiamos esse ambiente no qual estamos às Tuas mãos. Sê misericordioso para conosco. Nos dá um pouco mais da visão clara das glórias, virtudes e belezas de Teu amado Filho e das riquezas da Tua santa palavra. Esperamos em Ti, Teu suprimento, habilitação, direção. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem nós demos um primeiro passo nesse tema maior de alguns retornos essenciais para uma vida cristã normal. De onde nós extraímos esses tópicos que iremos partilhar nesses dias? Creio que se observarmos com atenção esses 2000 anos de história da igreja, nós vamos ver que esses retornos que estão sendo mencionamos apenas um primeiro ontem, eles são marcas distintivas dos períodos em que podemos dizer a igreja caminhou com vitalidade. Então deixe-me explicar a mesma coisa de outra forma. Quando a igreja passou por momentos de genuíno avivamento espiritual, então algumas marcas são características de todo avivamento espiritual. Por exemplo, a primeira que citamos ontem. Todos, sem exceção, os avivamentos espirituais genuínos apontaram aquele grupo de irmãos envolvido, às vezes uma cidade, às vezes uma nação, às vezes um grupo de nações próximas e às vezes atingindo outros continentes, como foi o caso do chamado Grande Avivamento Evangélico do século XVIII. Quando tivemos irmãos na Escócia, País de Gales e outros, e Estados Unidos, ao mesmo tempo. Em todos esses avivamentos, nós temos marcas distintivas. A primeira delas já falamos ontem, um retorno consistente à centralidade de Cristo. A pessoa de Cristo deixa de estar na periferia e passa a estar no centro da vida, da devoção, do falar, do relacionar, da pregação daqueles irmãos que estão envolvidos nesse tempo de genuíno avivamento espiritual. Há ainda outras marcas claras de um genuíno avivamento. Por exemplo, um verdadeiro arrependimento. Por exemplo, quando Jonathan Edwards pregava nos Estados Unidos, durante o avivamento do século XVIII, há muitos relatos sobre esse tempo. Um deles, por exemplo, diz que em uma das suas mensagens, a famosa mensagem intitulada de Pecadores nas mãos de um Deus irado. É dito que enquanto Jonathan Edwards pregava essa mensagem, ele tinha a grande maioria dos seus sermões escritos, então ele os lia aos que estavam ouvindo, podemos até dizer de uma forma monótona, já que ele estava ali impávido naquele púlpito, lendo o seu sermão escrito. Mas o Espírito de Deus atuava de tal forma durante aquele período, que as pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem se agarravam às colunas do local onde estavam reunidos, clamando a Deus por misericórdia, dizendo que o inferno iria se abrir debaixo dos seus pés. Então, uma das marcas do genuíno avivamento espiritual é um profundo arrependimento. E não apenas arrependimento de atos, mas arrependimento do coração. Não arrependimento apenas do que fazemos, mas arrependimento do que somos. Então, essa é mais uma marca.
E aí há várias outras, nosso assunto e tema maior não é avivamento, mas sim os retornos essenciais. Então, essa segunda marca que iremos estudar hoje também é uma marca notória, central, de todo genuíno avivamento espiritual. E por isso, é um retorno essencial para uma vida cristã normal e equilibrada. E seria então um retorno às Escrituras. Ontem nós vimos algo sobre o retorno à centralidade de Cristo. Hoje vamos ver algo sobre o retorno às Escrituras. Podemos dizer assim, de novo, todos os avivamentos espirituais trouxeram de novo para o povo de Deus uma Bíblia aberta. Todos eles. Vamos pensar talvez uns dos mais significativos. O período da chamada Reforma Protestante. Sem dúvida, aquele período foi um período de avivamento espiritual, que tocou particularmente algumas vidas, em especial, até mesmo antes da Reforma, pré-Reforma. Os irmãos conhecem a história, 100 anos antes da Reforma, já houve aquele mover de Deus, ligando aqueles corações de novo às Escrituras, né? Então, por 1000 anos, as Escrituras permaneceram cerradas, fechadas, lidas para o povo de Deus numa língua que eles mal entendiam. 1000 anos de trevas. No início do século XVI, por causa da ação de Deus, nós vamos chegar lá um pouquinho mais tarde, hoje ainda, se o Senhor permitir. Nós vemos que a Bíblia é tirada dos mosteiros. Então é trazida de novo à compreensão de qualquer cidadão comum. Particularmente através daquela tradução de Martinho Lutero da Bíblia para o alemão. Um retorno às Escrituras. É uma marca central de todas as vezes em que o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a igreja. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que a iminência da vinda do Senhor é notória para todos nós. Acho que nenhum de nós discorda de que os tempos que estamos vivendo são os tempos que realmente nos dizem que o nosso Senhor está, na linguagem de Cantares, com a mão no ferrolho da porta. E nós estamos ansiosamente aguardando aquele dia em que Ele irá mostrar de novo sua face gloriosa para a igreja e para toda a criação. Quando tudo será posto de novo em ordem, harmonia, paz. Estamos na iminência desses dias. Então temos uma pergunta aqui. Será que o Senhor encontrará na terra, antes que Ele venha, um povo, um remanescente que tem sido fiel e apegado às Escrituras? Você se lembra da exortação de Paulo a Timóteo na sua segunda epístola? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você lembra quando ele orienta Timóteo a respeito dos anciãos nas localidades, nas diversas características que eles deveriam ter? Você se lembra de uma delas que diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Que doutrina? A doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? O livro de Atos diz que os apóstolos não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus é o Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Não é um compêndio de teologia, em primeiro lugar. A doutrina dos apóstolos é a revelação das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, irmãos, retorno às Escrituras é uma segunda marca de avivamento espiritual genuíno e é um segundo retorno essencial para que tenhamos uma vida cristã normal. Como podemos viver uma vida cristã equilibrada e normal se não somos apegados às Escrituras? Antes de seguir com isso, deixe-me citar desde já um testemunho encorajador, particularmente para os jovens. Nós temos tido a graça do Senhor de cooperar em parte da obra do Senhor em Cuba. Os irmãos conhecem a realidade daquele país. Como algo significativo para Deus iniciou-se ali. Em 1959, a Revolução Cubana se instaurou com aquelas pessoas envolvidas nela, 1959.
A partir daí foi proibido que qualquer instituição religiosa fosse aberta, digamos assim, né, naquele país e começasse a funcionar. Então apenas as denominações que já estavam lá e os grupos cristãos tinham autorização para seguir, e assim mesmo seguiam com uma mensagem completamente afetada pela influência do comunismo. Então, em um determinado tempo, mais ou menos 20 anos atrás, em uma família simples, de uma cidade chamada Santa Clara, uma jovem universitária começou a pregar o Evangelho para suas colegas. E 1, 2, 3, 4 se converteram e começaram a se reunir, como que disfarçadamente, na própria casa de sua mãe. A partir dali, essa pregação se estendeu para outros jovens, alcançou até mesmo um professor universitário, que era até então membro do Partido Comunista Cubano, e creu no Senhor. E então, hoje, nessa cidade, em Cuba, nós temos algo em torno de 3.000 irmãos se reunindo. E eles ocupam mais ou menos 150 casas, porque eles não têm local maior onde possa abranger todos os irmãos. Todas as vezes que estivemos lá, nós tivemos contato com eles, tanto nas casas quanto num local de reunião, exatamente aí, nessa família onde disse. Essa irmã tinha uma área externa na sua casa, onde ela colocou umas colunas improvisadas, cobriu com o que podia, e ali se entulha de irmãos, e há reuniões durante o dia todo, porque só cabem 400 pessoas. Então entra 400, sai para entrar mais 400, e sai para entrar outros 400, e nós nos reunimos ali, se tivermos energia, das 8 da manhã às 10 da noite. Então, como esse mover do Senhor aconteceu ali? Escute isso agora, que no caso é o que mais nos importa para esse momento. Essa moça, essa universitária, ela conseguiu uma Bíblia. E Bíblias eram raridades naquele país nessa época. Então essa pequena Bíblia foi partida em alguns pedaços. E algumas partes das Escrituras, cortadas então em pequenos livros assim, foram dadas para outros jovens. E aqueles jovens liam os seus pedaços, memorizavam trechos das Escrituras. E à noite, aquele país é muito escuro, há uma carestia enorme na questão também de energia elétrica. Então eles iam para as linhas de trem. Naquela cidade há uma linha de trem famosa que passa ali, porque foi onde um dos revolucionários cubanos promoveu essa Revolução Cubana em 1959, provocando um descarrilhamento de trem com armas naquela cidade. Então eles iam para aquelas linhas de trem, esses jovens iam compartilhar as Escrituras. A palavra de Deus, que estava guardada nos seus corações, era partilhada de jovem para jovem para jovem, naquelas pequenas reuniões, nos trilhos escuros daquela cidade. Então, como falamos, aquele ambiente universitário foi profundamente afetado, a tal ponto de professores, membros do Partido Comunista, crerem e entregarem suas vidas ao Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, amados irmãos, antes que o Senhor venha, o que Ele requer, espera da sua igreja, é que nós tenhamos de novo um coração apegado à sua palavra. Quanta distração é possível em nossas vidas, seja da centralidade de Cristo, seja das Escrituras sagradas. Muitas vezes nós derivamos nossa atenção até mesmo para livros. Damos prioridade à leitura de livros. Por mais importantes que eles sejam, eles sempre serão acessórios. Nós devemos ter um coração apegado à palavra fiel, para que então o Senhor possa ter caminho através de nós. Então, entrando nesse assunto, gostaria de ler alguns versículos inicialmente. Vamos ao Salmo 119. Não sei se você sabe, há uma
imensa possibilidade, segundo vão nos ajudar os eruditos, de que esse salmo tenha sido escrito por Esdras. Você pode imaginar um salmo de Esdras? Agora, se isso for verdadeiro, Esdras, no capítulo 7 do livro que leva seu nome, capítulo 7, versículo 10 de Esdras, diz assim: Esdras havia disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, ou a palavra do Senhor, que lá na Babilônia, onde ele estava, Esdras, ainda um jovem, ela tinha sido completamente perdida. Na Babilônia eles haviam instituído uma forma de culto chamada de sinagogas. Ali nasceram as sinagogas na Babilônia. Esdras foi quem fundou a ordem dos escribas. Ele é até hoje considerado entre os judeus não como um escriba, mas como o escriba. Tal a importância de Esdras no que concerne a recuperação da palavra de Deus para o povo de Deus. Em qual época? Na Babilônia. Esdras não restaurou a palavra de Deus em Jerusalém. Esdras recuperou a palavra de Deus na Babilônia. Irmãos, se nós pensarmos no contexto que nós estamos hoje como igreja, como será que nós nos chamaríamos? Olhando a igreja de modo geral. Sem dúvida, nós estamos também na Babilônia religiosa. O desejo do Senhor é que haja um coração de um pequeno remanescente, seja ele onde estiver, conte ele com que pessoas contar. Isso não importa para o Senhor. O Senhor não leva em conta o nosso background, o Senhor leva em conta o nosso coração. Então, com estes, o Senhor tem desejado restaurar e recuperar o vigor, o valor, a devoção à sua santa palavra. Então, esse foi Esdras. Ele dispôs seu coração para buscar, mas não só para buscar. O texto de Esdras 7,10 diz, para cumprir, ou seja, para obedecer. Aí nós somos mais uma vez expostos nesse assunto do retorno às Escrituras. Quantas vezes buscamos as Escrituras por curiosidade, como falamos também um pouco ontem, mas não com a disposição de obedecê-la, honrá-la, praticá-la, guardá-la em nosso coração. Quanto amo tua lei, é minha meditação todo dia. Guardo no coração tuas palavras para eu não pecar contra ti. Será que buscamos a lei do Senhor para cumpri-la? Então, a última expressão à frente dessa, no texto de Esdras 7,10, é e para ensinar em Israel. Observe a importância da ordem. Quantas vezes achamos que somos de alguma forma levantados pelo Senhor para ensinar a palavra, enquanto na verdade o primeiro ouvido que devia ouvir nossas mensagens é o nosso mesmo. Buscar a lei do Senhor, cumpri-la ou obedecê-la e então ensinar em Israel. Esse foi Esdras. Vamos ler alguns versículos, apenas 3 desse salmo, para introduzirmos então o nosso tema, retorno às Escrituras. Veja o Salmo 119, verso 67. Verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 89, um verso maravilhoso. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Finalmente, o Salmo 130. O versículo 130, perdão, desse mesmo Salmo. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Há uma versão alternativa aqui que diz assim, a entrada das tuas palavras. Bonita essa abordagem. O que é revelação? Revelação é quando essa palavra externa, digamos assim, que é a palavra viva, inspirada de Deus, inspirada verbalmente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, verbalmente inspirada, inerrante.
Na medida em que negamos isso, nós nos tornamos juízes das Escrituras e não servos dela. Nós é que vamos julgar o que na Escritura é inspirado ou não é inspirado. Então nos tornamos juízes da palavra e a palavra pede o poder de ser juiz sobre nós, não é? Esse foi o grande engano do inimigo no chamado movimento liberal do século XIX. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então aqui há trigo e a casca. Precisamos exercitar nossas capacidades de crítica histórico-gramatical, por exemplo, para separarmos o grão da casca. Compreende o laço do que isso significa? Não há casca na palavra de Deus, só há casca em nós. Aqui só há grão. A palavra de Deus é inerrante e totalmente, verbalmente inspirada por Deus. Se perdemos esse pilar, nós não temos mais para onde caminhar. Então, esse lindo verso diz assim, a entrada, essa palavra inspirada por Deus, na medida em que ela entra nos nossos corações, isso é revelação. Enquanto esse véu não é rasgado, a palavra de Deus, por mais preciosa que seja, ainda permanece externa. Por isso precisamos orar por revelação. Paulo orou por revelação, por exemplo, para a igreja com relação à igreja dos Efésios. Que Deus vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, o que é revelação? Revelação é a entrada das tuas palavras. Sabe que um servo de Deus, um profeta, sem dúvida, do Senhor do século passado, chamado A.W. Tozer, sabe o que ele disse certa vez, falando sobre revelação? Ele disse assim, qualquer verdade das Escrituras, trazida a nós, se não passa pelo filtro de lágrimas dos nossos olhos, tem pouco valor ao nosso coração. Compreendeu o que ele quis dizer? Se a palavra externa de Deus, ela não penetrou a tal ponto no nosso homem interior, no nosso coração, a ponto de provocar essas lágrimas em nossos olhos, essa verdade continuará sendo verdade para sempre, claro, porque a verdade é objetiva, é em Deus, mas terá pouco efeito em nossas almas, em nosso coração. Então a entrada, a revelação das tuas palavras dá luz, diz essa versão alternativa, ou esclarece, dá luz e dá entendimento aos simples. Que lindo verso. 176 versículos tem o Salmo 119. É um acróstico de 22 estrofes, de 8 versos cada um. Cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico em sequência. É uma coisa maravilhosa, é uma obra de arte. E é a menção exaustiva na Bíblia sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus em si mesma e o que a palavra de Deus faz em nossos corações quando nós a acolhemos. Essa é a mensagem do Salmo 119. O que a palavra é e o que a palavra faz no coração daqueles em que ela penetra. Então, talvez esse salmo, muito provavelmente, segundo os eruditos vão nos dizer, esse salmo seja de Esdras, nada mais adequado. Porque esse foi o homem que dispôs o seu coração para conhecer a palavra do Senhor, para estudá-la, para compreendê-la, para meditar nela, para guardá-la no seu coração, para obedecê-la e, finalmente, para ensinar em Israel. Agora, vamos ao livro dele, ao livro de Esdras. Esse versículo que citamos, gostaria que você o localizasse na sua Bíblia. Nós vamos fazer alguns comentários aqui iniciais. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Nosso encargo principal, queridos irmãos, para essa manhã, será vermos quais são as evidências, os resultados de a palavra de Deus ser central nos nossos corações e nas nossas vidas como Assembleia. Então nós vamos buscar daqui a pouco examinar algumas evidências se a palavra de Deus realmente tem sido centro na nossa vida pessoal e na vida da Assembleia. Se esse é um dos retornos essenciais na nossa história e na nossa experiência. Então o verso 10 já lemos e já citamos.
Esdras tinha disposto seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui nessa etapa. Então, olhe para a sua Bíblia aí, por favor, para você não se perder. Entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, esse é um detalhe importante, nós temos uma lacuna de tempo de 58 anos. Então preste atenção. Quando o livro de Esdras começa, se você quiser, volte aí ao capítulo 1, nós não vamos ler nada, mas você pode visualizar para me acompanhar com a ajuda do Senhor. Você vai ver que Ciro libera aquele decreto tão interessante, movido pelo Senhor, é claro, onde ele diz basicamente, versículo 5 do capítulo 1 de Esdras, que todos aqueles, veja o final do verso 5, cujo espírito Deus despertou, subam e edifiquem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Então aí começa a história. Ciro é um rei persa, nós sabemos. O seu próprio nascimento e nome foi profetizado por Isaías. Ele é chamado de servo do Senhor, um instrumento do Senhor, para promover esse decreto de liberação do povo de Deus, que não foi libertado, preste atenção, foi dada, na verdade, uma autorização imperial por Ciro para que eles deixassem a Babilônia e retornassem para Jerusalém com um propósito. Então eles não eram livres. Tendemos a compreender errado esse decreto de Ciro. Ciro não está libertando esse povo. Ciro está dando uma autorização imperial para que eles retornem para Jerusalém, que fazia parte do império, e que eles então edificassem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Muito significativo isso para nós. Porque também o nosso Senhor Jesus, quando nos comprou, podemos assim dizer, Ele não nos libertou para que nós seguíssemos pelo caminho que nós quiséssemos. Para o que o Senhor Jesus nos redimiu? Para que nós fôssemos seus cooperadores na intenção suprema do seu coração. Qual é a intenção suprema do seu coração? Que o seu filho tenha primazia e preeminência em todas as coisas e que um povo partilhe com ele dessa glória que ele tem. Esse povo se chama igreja. Então nós somos cooperadores do Senhor nessa sua sublime intenção, supremo propósito. Ciro, sem dúvida, nesse sentido, é uma figura do próprio Senhor Jesus. Então, está aí o povo saindo. 20 anos se passaram entre Esdras capítulo 1 e Esdras capítulo 6. São 20 anos. Durante esse período, a obra esteve paralisada durante 4 anos. Paralisação por causa de oposição do inimigo. Você vai ver isso em Esdras capítulo 4. Nossa intenção não é estudar esse tema, só para nós nos localizarmos. Esdras 4, você vai ver aí, os inimigos se opõem. Com acusação, com desânimo, desanimando o povo, inquietando o povo, muitas coisas interessantes e práticas. Da mesma maneira ele atua hoje, nos acusando, nos inquietando, nos desanimando, buscando frustrar aquilo que o Senhor tem no seu coração. Todas essas palavras estão aí no texto de Esdras 4. Não há nada novo na tática do inimigo de Deus. Nunca houve. Ele sempre usa a mesma maneira. Então o inimigo se levantou, a obra foi paralisada. E quando a obra foi paralisada, houve um decreto para a paralisação da obra, dada por Dario. Então eles não tinham nenhuma autorização imperial para voltar à obra da casa de Deus, do templo, não é? Mas você sabe o que aconteceu? O Senhor levanta 2 homens, Ageu e Zacarias. E quando Ageu e Zacarias proferem a palavra de Deus, eles retomam a obra na casa de Deus sem autorização imperial. Sabe o que isso significa? Eles poderiam ser todos mortos, porque eles estavam agindo fora de um decreto imperial. Aliás, contrário a ele, porque houve um decreto de que a obra deveria ser paralisada. Então eles retomaram a obra baseada na palavra de Deus e em nada mais. E posteriormente, nos arranjos do Senhor, então se você ler o capítulo 5, 6, você vai ver que há um decreto de Dario, de novo, para que essa obra seja reiniciada, mas ela já estava sendo reiniciada. Então o Senhor moveu o coração do rei para que esse decreto fosse dado. Então o templo é completado no final do capítulo 6, tudo isso durante o ministério de Zorobabel,
que realiza o primeiro retorno com a primeira leva de cativos de Babilônia, com mais ou menos 50 mil pessoas, um número aproximado. A partir daí, no capítulo 6, e entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos uma lacuna de 58 anos. O que preenche parte dessa lacuna? A parte mais importante dela. Preste atenção. 18 anos desses 58 anos são preenchidos pela história de Esther. Agora, irmão, olha o trabalhar de Deus. Nessa lacuna de 58 anos, Buda viveu e ensinou na Índia. Durante essa lacuna de 58 anos, escute bem, Confúcio viveu e ensinou na China. Esses dois homens são muito conhecidos. Tanto Buda e seus ensinos, quanto Confúcio e seus ensinos. Agora, onde eles estão? A outra pessoa que viveu na mesma época em que eles viveram foi Esther. E por causa da vida de Esther e do que o Senhor fez em Esther, o propósito de Deus pôde ser levado a cabo. E o povo de Deus na Babilônia não foi, o povo de Deus que retornou da Babilônia, não foi exterminado. Aquela conspiração de Mordecai exterminaria, conspiração de Amã, exterminaria o povo de Deus. E por causa da influência de Esther, aquele assunto ligado a Mordecai, então o povo de Deus foi preservado. E os propósitos de Deus puderam se cumprir. Ou seja, nenhuma relação de Deus, nem com Buda, nem com Confúcio, mas com Esther. E o propósito de Deus, chegado a bom termo. Então nós entramos no capítulo 7. Se nós tomarmos a história de Esdras, que é mencionado aqui, logo no início desse capítulo, você vai ver a menção do nome de Esdras, aí no versos 1 a 4, já é mencionado inicialmente, né? Esdras era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Logo no versículo 1 você vê Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Verso 6 ele diz que ele era escriba, não apenas um escriba, como falamos, mas o escriba. A palavra versado que você tem aí, se tem a versão revista atualizada, significa habilidoso. Esdras era um homem, um escriba habilidoso na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então o verso 7 vai dizer que eles subiram para Jerusalém e levaram levitas, cantores. Então o verso 10 nós já lemos, seu coração disposto para buscar, cumprir e ensinar a palavra do Senhor, não é? Então, o que foi que Esdras fez em Jerusalém, nesse segundo retorno, com uma segunda leva de cativos? 3 coisas, entre elas está a mais importante, a recuperação da palavra de Deus, que é o nosso encargo central aí. Número 1, no ministério de Esdras, ele foi o homem que recuperou a palavra do Senhor. E vamos nos lembrar, ele recuperou a palavra do Senhor na Babilônia. E então ele trouxe essa palavra para Jerusalém. E nós já vamos chegar ao texto onde a palavra de Deus é lida pela primeira vez ao povo. E aí nós vamos ver quais são as evidências de que as Escrituras assumiram um lugar central. Tanto na vida de pessoas, quanto na vida do povo de Deus. Então, primeiro aspecto do ministério de Esdras, ele recuperou a palavra de Deus. Segundo aspecto, só para você ter um quadro maior aí, desse livro de Esdras, ele fortalece o serviço da casa de Deus. Como? Ele levanta a ordem de levitas, ele traz mais sacerdotes para a casa, ele traz mais provisões materiais, ele traz utensílios sagrados que ainda tinham permanecido na Babilônia. Veja que interessante. Então podemos dizer que Esdras fortalece o serviço da casa de Deus. O templo já estava completado. Você vai ver que o capítulo 6 termina com o templo completado, e até dedicado. Mas o serviço do templo era fraco. Será que isso também se aplica aos nossos dias? Será que o serviço da casa do Senhor tem sido forte ou fraco? Esdras fortaleceu o serviço da casa de Deus.
E ele fortaleceu trazendo mais sacerdotes, e ele fortaleceu trazendo mais vasos sagrados que tinham ficado na Babilônia. Irmãos, que figura impressionante, que analogia isso tem com o Novo Testamento. Você se lembra de Paulo dizer assim para Timóteo? Aquele que a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Na tipologia foi isso que Esdras fez, trazendo aqueles vasos sagrados. E por último, terceiro aspecto do ministério de Esdras. Esdras purificou o povo para Deus. Você se lembra aquela ocasião memorável em que ele exorta o povo a despedir as suas mulheres estrangeiras, porque eles tinham contraído relacionamentos não aprovados por Deus, com mulheres pagãs, etéias e outras, você se lembra? Então veja a ordem disso. Esdras recupera a palavra de Deus, esse é o número 1. Esdras fortalece o serviço da casa de Deus, esse é o número 2. E o número 3, ele purifica o povo para Deus, nessa ordem. Irmãos, nós precisamos ser purificados para Deus. E qual é o maior instrumento de Deus para a purificação do seu povo? A sua palavra. A recuperação da sua santa palavra. Então, basicamente esse foi o serviço tão crucial de Esdras nesse tempo da restauração. Agora vamos a Neemias capítulo 8. É aqui que nós vamos deter o restante do nosso tempo, se o Senhor permitir. Neemias capítulo 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois fazemos alguns comentários. O primeiro retorno do povo da Babilônia para Jerusalém foi feito com Zorobabel, Josué, basicamente. Mais ou menos 50 mil pessoas com eles. O segundo retorno do povo da Babilônia para Jerusalém foi feito com Esdras. E mais do que falamos, sacerdotes, levitas e coisas que ele trouxe. O terceiro retorno do povo para Jerusalém foi feito com Neemias e pouquíssimas pessoas junto com ele. Então essas são as 3 levas de cativos que retornaram para Jerusalém. Então o capítulo 8 de Neemias diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras. Vejam, nós já estamos aí no livro de Neemias, a história de Neemias, nesse livro, restaurando os muros, né? E tudo que ocorreu ali. Quando, nesse ponto do livro de Neemias, vai se falar sobre a ação de Deus, através da sua palavra, no meio do seu povo, quem é o nome mencionado? Esdras. Você vê? Então disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Sabe, irmãos, há alguns detalhes nesse verso 1, preciosos aqui, embora nós não tenhamos tempo para todos eles. Mas olha aqui alguns. 7º mês. Qual era a festa que era celebrada no 7º mês em Israel? Você se lembra? A festa dos tabernáculos. Sabe o que acontecia durante essa festa dos tabernáculos? Deixe, por favor, marcado aí o livro de Neemias. Vamos voltar a ele. Acho que esse detalhe, pelo menos, precisamos ver. No 7º mês, então, Esdras se levanta, ele é solicitado para que trouxesse a lei do Senhor para ser lida para o povo, a palavra do Senhor. Veja o que acontecia, então, no 7º mês entre o povo de Israel, determinado pelo Senhor desde o livro de Levítico, quando saíram do Egito. Levítico 23, vamos ler apenas os versos 24, 25. Levítico 23, verso 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, no 1º do mês, terás descanso, ou tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas. Sabe o que Paulo diz em Coríntios 14? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha?
Se não for distinguido o que se toca na cítara ou em outro instrumento, então qual o valor desses instrumentos? Paulo está mencionando isso em 1 Coríntios 14, que é o capítulo que fala sobre, digamos, profetizar, falar a palavra do Senhor. Então, nesse mês sétimo, descanso solene, memorial com sonido de trombetas, veja, uma santa convocação, preste atenção, as notas da santidade dessa convocação, particularmente no capítulo 8 de Neemias, nós já vamos ver. Eles não estavam celebrando festa dos tabernáculos ali ainda, né? Eles, no sétimo mês, se reuniram como um só homem, na porta das águas, convocaram Esdras. Esdras não se voluntariou. Eles o convidaram a trazer a eles a palavra do Senhor para ser lida para eles pela primeira vez em Jerusalém, considerando que mesmo que eles a tivessem na Babilônia, elas não tinham nenhum significado no coração deles. Eles tinham a palavra lá nas sinagogas, mas era apenas a palavra externa, nenhum efeito nos seus corações, até aqui. Então, nenhuma obra servil fareis. Veja que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando a palavra de Deus nos confronta, nenhuma obra servil fareis. A palavra de Deus opera por si mesma, em nós, através de nós, no meio de nós. Nenhuma obra servil fareis nessa santa convocação. Mas trareis oferta queimada ao Senhor, o holocausto. Tudo para o Senhor é o significado de holocausto, né? Então, Neemias 8, voltando lá, estão aí, sétimo mês, se ajuntaram todo o povo, como um só homem, na praça diante da porta das águas. Um detalhe aqui também a mais, nesse versículo. Você se lembra de João capítulo 7? Se você ler o verso 2 de João 7, vai dizer assim, que a festa dos judeus, chamada Tabernáculos, estava próxima. Então, é o mesmo contexto, festa dos tabernáculos. Se você seguir para o verso 37 de João 7, você vai ver o que o nosso Senhor Jesus fez nessa festa dos tabernáculos especial, narrada no Evangelho de João, capítulo 7. Sabe o que ele faz? Podemos dizer assim, a tradição vai nos dizer que durante a festa dos tabernáculos, e particularmente no último dia, como diz João 7,37, em chegando o último dia, o grande dia da festa, tabernáculo. Sabe o que acontecia? Segundo a tradição, sacerdotes subiam com talhas, jarros de água para as escadas do templo, subiam para a porta do templo. E então, nesse grande dia da festa, eles entornavam essa água desses jarros que desciam pelas escadarias do templo. Por que eles faziam isso? Segundo alguns estudiosos vamos dizer, é para que fosse lembrado a promessa do Senhor da restauração do templo e da habitação de Deus no meio do seu povo, Ezequiel capítulo 37. Quando aquelas águas fluíam da base do limiar, da base do trono. Os irmãos se lembram? Então, segundo a tradição, essa era a ideia. Aquele sacerdote estava expressando naquele ato de derramar aquela água a partir da porta do templo, o tempo em que o Messias viria, restauraria a glória do templo, a glória de Israel. Então aquele templo seria a fonte de águas vivas para todas as nações. Era isso que eles aguardavam. Então eles celebravam desta forma. Então vamos imaginar o quadro. Aqueles sacerdotes aqui, em cima dessas escadas, na porta do templo, derramando a sua água. E o nosso Senhor Jesus colocando aqui ao lado. E dizendo o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que ele está dizendo? O que João já disse desde o capítulo 2 do seu Evangelho. Ele está dizendo, eu sou a casa de Deus. Eu sou o templo de Deus. Você se lembra de João 2? Quando ele entrou no templo, purificou o templo, expulsou os vendilhões e disse, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então João vai dizer, ele estava se referindo ao santuário do seu corpo. O verbo se fez carne e tabernaculou, pôs o seu santuário entre nós. A casa de Deus é o Senhor Jesus. Então ele se coloca ali em João 7, podemos dizer, paralelo a esse quadro que mostramos do templo, ele se coloca ali e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Mas não só isso, ele diz, quem crer em mim. Crer significa unir-se a.
Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas da vida. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Porque até esse momento, o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Isso é o que diz João capítulo 7. Então aí está, irmãos, essa ocasião notória aqui, emblemática, podemos dizer, quando esse povo se reúne na porta das águas. E o que vai sair dessas portas? Vamos ver. Eles chamam Esdras, o escriba, para que trouxesse o livro da lei, ainda versículo 1, de Neemias 8. Livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Você se lembra que nós acabamos de ler em Levítico 23? O que acontecia no primeiro dia do 7º mês? Nenhuma obra servil fareis. Para tudo. Santa convocação, descanso solene, memorial ao Senhor, sonido de trombetas. Agora, irmãos, aqui, preste atenção, eles não estão em condições ainda em que essa festa dos tabernáculos seja celebrada. Eles saíram do cativeiro, eles não têm nada ainda reordenado. Então, literalmente, a festa dos tabernáculos não está sendo ainda celebrada. Você vai ver quando chegarmos no final do capítulo o que acontece. Mas aqui não. Mas nós temos, digamos, a realidade espiritual da festa dos tabernáculos entre eles. Pouco importa agora a tipologia. Ao invés das trombetas que tocavam literalmente, eles têm a palavra de Deus na boca de Esdras e daqueles que cooperaram com ele. Então, verso 3. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas. Mais uma vez, veja a ênfase aí nessa porta das águas. Desde a alva até o meio-dia. Sabe que isso já é impressionante? Porque são 6 horas de leitura da palavra. Se nós tivéssemos isso aqui hoje, eu acho que, não é? Seria difícil para muitos. Deixa eu contar uma situação para você, da história. Você já ouviu falar em Bakht Singh, um cooperador de Deus na Índia? No mesmo período em que o Watchman Nee cooperou na China, Bakht Singh cooperou na Índia. Um servo do Senhor extremamente usado ali. Não vou contar a história dele agora não, senão vamos tomar bastante tempo. Mas especificamente algo ligado a isso. Quando ele recebeu o Senhor como um jovem hindu que ele era, praticante da seita chamada Sikh, a mais ortodoxa entre os hindus, de lá era Bakht Singh e a sua família, ele creu no Senhor, foi expulso da família, depois finalmente seus pais, toda a sua família se converteu posteriormente. Ele era um engenheiro mecânico, pós-graduado na Inglaterra, e tinha uma condição financeira muito boa. Seu pai era algodoeiro na Índia, uma Índia paupérrima na década de 30, então ele era de família abastada, e o Senhor o encontrou de uma forma maravilhosa. Quando ele ganhou lá atrás uma primeira Bíblia, ele pegou a Bíblia tinha capa de couro, como essa aqui, ele gostou muito da capa, achou que podia aproveitar para alguma coisa, arrancou a Bíblia da capa e jogou a Bíblia no lixo, e ficou com a capa. Foi sua primeira experiência com as Escrituras. Mas um dia ele estava indo para o Canadá, da Inglaterra para o Canadá. E nessa viagem tinha alguns jovens nesse navio, que estavam lendo as Escrituras e adorando o Senhor. Ele disse que ficou impressionado com aqueles jovens. E ele chegou diante deles, ficou ouvindo o que estava acontecendo. Então ele narra assim: quando eu me vi, eu estava de joelhos. Quando eles estavam orando no final da reunião e adorando o Senhor, ele disse: quando me vi, estava de joelhos. Então ele chegou no Canadá para um intercâmbio e foi hospedado numa casa, veja os arranjos do Senhor, foi hospedado por uma família cristã. Então deram a ele uma Bíblia, logo que ele chegou. E então ele diz: eu abri aquela Bíblia pela primeira vez e comecei a lê-la. E ele abriu no Evangelho de João. Interessante. E ele diz assim que quando ele lia no Evangelho de João, em verdade, de alguma maneira ele compreendeu, esse é seu relato, que agora ele estava diante da verdade. Em verdade, eu te digo. E ele vai dizer que ele estava deitado numa cama e estava nevando lá fora.
Ele diz: eu comecei a ler minha Bíblia ao anoitecer, e quando eu concluí, o sol já havia raiado. Em verdade vos digo. Esse irmão, Bhakt Singh, e outros muitos cooperadores foram usados na Índia de tal forma pelo Senhor que foram estabelecidas mais de 10.000 assembleias locais na Índia, de norte a sul. E não estavam debaixo do ministério de Bhakt Singh. Eram assembleias locais que eram entregues a anciãos locais. Não era uma obra com governo central. Então, amados irmãos, durante um período houve um avivamento na Índia de 34 a 38, 1934 a 1938, 5 anos de avivamento espiritual. Durante esse período, Bhakt Singh teve contato com missionários americanos que eram mandados à Índia para cooperar lá. Eles mandavam missionários para todos os lados e também para a Índia. Então, foi feita uma pergunta para ele. O que você acha dos missionários americanos na Índia? Sabe o que Bhakt Singh diz? Nós não precisamos mais deles. Quando eles pregam suas mensagens, eles olham nos seus relógios o tempo todo. E suas mensagens não podem passar de 45 minutos, para que ninguém se canse. Nós, na Índia, nos reunimos em campos abertos, 5.000, 8.000, 10.000 pessoas. E adoramos o Senhor e compartilhamos a sua palavra durante 5 a 6 horas. Nós não precisamos mais dos seus missionários. Quando eles vêm à Índia, ele disse, eles precisam dos seus patrocínios financeiros. Nós, na Índia, aprendemos a contar apenas com o Senhor Jesus. E descobrimos que Ele é suficiente. Então, amados irmãos, esse é o poder das Escrituras na vida de um servo do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui Esdras, abrindo as Escrituras e lendo a palavra do Senhor diante dessa congregação. Basicamente, nós podemos dizer assim, são mais de 70 anos de sequidão. Quando eles tinham a Bíblia na mão, mas não tinham a Bíblia no coração. Quando a palavra de Deus não tinha efeito no seu coração mais durante tantos e tantos anos. Agora eles são convocados para essa leitura. Então é dito assim, verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele à sua direita. Então vários nomes são citados aqui. E o verso 5 então. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se, veja, inclinaram-se, isso nunca acontecia na Babilônia, mesmo que a palavra de Deus estivesse lá, e adoraram ao Senhor Deus com o rosto em terra. E Jesus, Abani, Serabias, Jamim, esses nomes todos são citados aí, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Sabe o que significa que o povo estava no seu lugar? Acho que a ideia é, você podia ouvir uma mosca voando. Ninguém se movia. O povo estava no seu lugar, desde a alva até o meio-dia. Verso 8. Leram no livro da lei de Deus, veja, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Vamos devagar aqui. Olha essas marcas, essas evidências de que a palavra de Deus havia retornado para o coração desses israelitas, do povo do Senhor. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Uma evidência de que a palavra de Deus atingiu os seus corações. Deixa eu citar uma ilustração para os irmãos. Um jovem ministro cristão, certa vez subiu ao púlpito para pregar. Um moço formado em seminário, subiu então com sua empáfia, digamos, seu peito cheio, subiu ao púlpito, pregou a mensagem que ele considerou espetacular, cheia de ilustrações, de história, de citações, de poetas, de literatura e etc.
Mas então ele viu que o resultado naquela congregação foi quase zero. Então ele desceu do púlpito tão murcho e com a sua cabeça tão baixa. Ele foi encontrar um irmão que ele respeitava muito. E aquele irmão disse assim a ele: olha, se você tivesse subido aquele púlpito da maneira como você desceu, então você teria descido da maneira como você subiu. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Isso é resultado da palavra de Deus penetrar os nossos corações. Irmãos, a única resposta que nós temos a dar quando a palavra de Deus atinge os nossos corações é essa. Todas as vezes que falamos demais, todas as vezes que a nossa alma entra em frenesi, em agitação, algo está errado. Quando a palavra de Deus atinge o nosso coração, essa é a resposta. Nós nos inclinamos, nós adoramos e nós colocamos nosso rosto em terra. Primeiro resultado, primeira evidência desse retorno essencial, como temos chamado, para que o Senhor seguisse seu propósito com o seu povo. Verso 8 e 10, até 10, é aí que nós estamos. Vamos seguir com essa segunda marca aí, algumas lições aí dentro. Verso 8 diz: leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Sabe por que essa nota aqui? Você pode pensar talvez aí numa primeira leitura, né? Será que esse povo é falto de inteligência? Né? Será que esse povo é burro? Não está entendendo o que está dizendo para eles? O livro de Daniel foi escrito basicamente metade em hebraico e metade em aramaico. Por quê? Porque quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, praticamente, no sentido do povo em geral, o hebraico se perdeu. Claro, eles eram cativos. Então eles aprenderam a língua do conquistador, o aramaico dos persas. Então, por exemplo, Daniel, que viveu um período intenso ali, de vida, mais de 90 anos com certeza, durante esse tempo, escreveu o seu livro, uma parte em hebraico e uma parte em aramaico. Agora, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas trazem a lei diante do povo escrita em qual língua? Em hebraico. Então eles teriam que explicar em aramaico, para que o povo entendesse o que estava sendo lido. Essa é uma outra tremenda lição. Porque como nós falamos, quando chegou o início do século XVI, a Bíblia basicamente estava em latim. E essa não era a língua falada pelo povo. Então o Senhor usou alguns servos, entre eles Martinho Lutero, para trazer a Bíblia para a língua do povo. Isso particularmente foi obra de Lutero. E outros em outras línguas, né? Para o inglês, mais ou menos na mesma época. Então, dando explicações para que se entendessem claramente o que se lia. Verso 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam a todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Preste atenção. Pelo que não prantieis, nem choreis. Temos mais uma marca aqui. Lá no verso 8 nós já vimos. Verso 6, né? Se inclinaram, adoraram com o rosto em terra. Aqui no verso 9 nós estamos vendo. Eles caíram em prantos. Porque agora a palavra de Deus entrou nos seus corações. A entrada das tuas palavras da luz e da sabedoria aos simples. Mas por que eles dizem, esse dia é consagrado ao Senhor, não prantieis nem choreis? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então veja o verso 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, ou seja, celebrai, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Isso era verdadeiro a respeito desse próprio povo durante mais de 70 anos. Mas agora o Senhor os enriqueceu, os renovou, os revigorou com a sua palavra. Então ele diz, eles dizem, enviai porções. Mas não só isso, olha o final do verso. Porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais. Esse entristeçais aqui era nesse inclinar-se, rosto em terra, arrependimento, né? Muito óbvio. Agora veja a frase final. Porque a alegria do Senhor é a vossa
força. Então vamos entender essa frase que é tão usada, né? De tantas maneiras. Vamos entendê-la primeiro dentro do seu contexto, sem roubá-la daqui. O que significa a alegria do Senhor estritamente nesse contexto? Acho que só tem uma explicação, amados irmãos e irmãs. O Senhor estava alegre, porque o povo estava em profundo arrependimento. Então esse dia era o dia da alegria do Senhor, porque o povo estava inclinado com o rosto em terra em arrependimento. O que traz a maior alegria ao nosso Senhor? O que Lucas diz no seu evangelho? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Então a alegria do Senhor era o retorno do povo de coração para Deus, ou arrependimento. Agora não só isso, o versículo ainda diz, é a vossa força. Uma tradução alternativa talvez nos ajude mais a entender esse verso. Ela diz assim, faça o Senhor contente, ou alegre, e você será forte. Você vê o nosso erro de compreensão de novo aqui? Parece que tendemos a entender o Senhor como uma bateria de poder celestial, não é? Então vamos encontrar as maneiras de buscar poder. Recebereis poder, sereis as minhas testemunhas, e a ênfase no poder. Então qual será que é a oração mais eficaz para conseguir poder? Quanto tempo de jejum precisamos para conseguir poder? Quantas vigílias precisamos para ter poder? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Faça o Senhor feliz, e você terá poder, e você será forte. Porque na Bíblia, amados irmãos, poder é um subproduto de santidade. O Sermão do Monte nos ensina isso com todas as letras. Quando diz assim, bem-aventurados os isso. E esse isso são qualidades de caráter. Está dizendo felizes, muito felizes, exageradamente felizes, é a ideia de bem-aventurados. Serão aqueles que têm essa marca de caráter. Então, a santidade é a base da felicidade, segundo o Sermão do Monte. Se nós estamos buscando felicidade na vida cristã, nós estamos errados. Nossa busca é de santidade, porque santidade é resultado, é base da felicidade, ou a felicidade é um subproduto da santidade, e a mesma coisa, poder. Se queremos viver vidas de impacto, de testemunho, de poder em nome do Senhor, que as nossas vidas alegrem o coração do nosso Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual foste selados para o dia da redenção. Se estiver longe de nós toda cólera, ira, blasfêmia, amargura, gritaria e inveja, se nós formos mansos, perdoando-nos uns aos outros, então nós seremos fortes como o povo do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Graças ao Senhor. Então é mais uma lição do efeito da palavra de Deus no coração deles. Vamos seguir. Verso 11. Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. O povo entrou em um arrependimento tão profundo, você vê, que eles disseram que dizer, levantem-se, ergam-se, adorem o Senhor, sirvam a outros, celebrem, enviem porções, porque o Senhor está feliz, o Senhor está agradado, e a alegria do Senhor é a vossa força. Então tiveram que encorajá-los a se calarem, né? A se levantarem, não estejais contristados. Verso 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Ah, irmãos, que linda essa sequência. Não há regozijo real, duradouro, profundo, consistente, que tem valor espiritual, se não procede de arrependimento. É puramente insuflação de alma. E, irmãos amados, infelizmente, há tanto da carne a serviço da obra de Deus. Infelizmente. Mas como isso é espúrio? A única alegria genuína é aquela que procede de um coração de arrependimento. Ainda, verso 13, veja mais. No dia seguinte, lembra que nós estamos no primeiro dia, sonido de trombetas, que aqui não houve trombeta nenhuma, a única trombeta que houve aqui
foi a palavra de Deus, que é a trombeta real, né? Então diz, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, veja, e isto para atentarem nas palavras da lei. Deixa eu colocar uma lição aqui. Na minha maneira de ver, é um princípio espiritual. Sabe por que o Senhor nos visita? O Senhor nos visita pessoalmente. O Senhor nos visita como famílias. O Senhor nos visita como assembleias. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer alegrar o nosso coração. Não. Quando o Senhor nos visita, o seu propósito é fazer-nos uma nova visita. Cada visita do Senhor prepara-nos para uma nova visita do Senhor. Sabe quantas vezes Ele visitou Abraão? 11 vezes. Na primeira Ele tirou Abraão de Ur. E na última Abraão estava em Moriá. Quanta distância espiritual há entre Ur e Moriá. Cada visita do Senhor preparava Abraão para a próxima visita. Quando o Senhor os visitou no primeiro dia do 7º mês, e eles tiveram esse dia magnífico que foi narrado aqui, sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eles não queriam outra coisa, senão atentarem nas palavras que lhes foram ditas. Então eles reuniram aí, verso 13, para atentarem nas palavras da lei. Veja, mais uma lição maravilhosa aqui. Se o primeiro dia foi maravilhoso, acho que alguns podiam ter amanhecido o segundo dia e pensado, quero voltar para o dia de ontem, não é? Mas então sabe o que aconteceu no dia seguinte? Como sempre é verdadeiro com o Senhor, Ele sempre tem porções a mais. Então olha o que aconteceu no 14. Acharam escrito na lei, não acharam no primeiro dia, acharam no segundo, que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Irmãos, eles tinham se esquecido disso. Era a festa que celebrava a peregrinação no deserto, a bondade de Deus, a intervenção misericordiosa, o braço estendido, o juízo do Egito. É muita coisa maravilhosa. Eles tinham perdido tudo isso. Mas no segundo dia eles acharam escrito a respeito da festa dos tabernáculos. E vamos ver o que eles fizeram? Verso 15. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, de murtas, de palmeiras, de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, veja, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, onde tudo começou, né? Lembra-se? E na porta de Efraim, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, fizeram cabanas e nelas habitaram, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Aqui tem uma nota importante. Sabe o que acontece entre os dias de Josué, filho de Num, até este dia que nós estamos lendo aqui? Sabe quantos anos são? Aproximadamente 1000 anos. 1000 anos de Josué até Neemias, sem celebrarem a festa dos tabernáculos. Dia 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Eles foram lá em Levítico e leram todas as prescrições ligadas ao 7º mês, a festa dos tabernáculos, depois de 1000 anos, como falamos. Então os irmãos podem imaginar o regozijo, o gozo desse povo nesse dia. E como tudo se iniciou? Esdras trouxe o livro da lei. E nós vamos ler apenas até o verso 3 aí do capítulo 9, e vamos concluindo. No dia 24 desse mês, é o mês 7º mesmo, o mês da festa dos tabernáculos, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Podemos dizer então que são 23 dias, em que está afirmado aí no verso 18, que dia após dia, Esdras lia a palavra para eles. Ou seja, eles foram encharcados com a palavra de Deus.
E não apenas a palavra de Deus que havia lá na Babilônia, como falamos, mas a palavra de Deus vivificada pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus que penetrou o coração deles. Então o resultado também não podia ser outro. No dia 24, se reuniram com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si. Arrependimento. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Não é maravilhoso, irmão? Sabe o que o Senhor falou sobre o ministério do Espírito Santo em João 14? Você certamente se lembra? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ah, irmãos, quantas vezes nós tentamos a nossa maneira convencer os outros dos pecados deles, não é? Mas quando o Espírito Santo vem, todos são convencidos dos seus pecados. 1 Coríntios 14, versos 23 a 25, fala algo sobre a reunião da igreja em vitalidade espiritual. Quando, pois, todos se reunirem no mesmo lugar, se todos vós falarem em línguas e entrar algum indouto ou incrédulo, não dirá que estáis loucos. Mas se todos profetizarem, então todos poderão aprender e serem ensinados. Aí ele vai dizer assim, e se entrar algum incrédulo ou indouto, ele será por todos convencido. Veja essa palavra. O ministério de convencimento é só do Espírito Santo. Mas a Assembleia do Senhor está reunida de tal forma, cheia do Espírito Santo, que o incrédulo ou o indouto é convencido. E não só isso. 1 Coríntios 14, 25, continua assim. Ele será por todos julgado. Sem que ninguém fale nada. Porque observa o que diz o texto. Ele se prostrará com o seu rosto em terra. E ele testemunhará que Deus está de fato no meio de vós. Irmãos, todas as vezes que nós lemos esse versículo, uma humilhação profunda deve ocupar os nossos corações e nossas assembleias. Porque isso tem que ser verdadeiro para todos nós. Nós devemos nos reunir em tal vitalidade espiritual, com o coração do Senhor de tal forma agradado, que o Espírito Santo faça entre nós essa obra. Ele convença os incrédulos, ele convença os indoutos, ele julgue os corações, e o resultado são vidas que se prostram e dão um testemunho muito simples. Não é, quão maravilhosa é a palavra do fulano, a palavra do Beltrano. Não é esse o testemunho que está aí em Coríntios 14, 25. O testemunho é, Deus está de fato no meio de vós. Para isso nós somos chamados, amados irmãos, como igreja. Não podemos nos contentar com menos do que isso. Não importa se a congregação na qual nos reunimos tem 10 pessoas ou tem 1000 pessoas. Não importa. O propósito do Senhor é o mesmo. Então, arrependimento. E vamos seguir, versos 2 e 3. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos, aí estávamos, né? Fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor. Você vê, esse povo não se desgrudava mais da lei do Senhor, né? Uma quarta parte do dia, isso são 6 horas de novo, em outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Acho que inevitavelmente nós vemos outro princípio aqui, né? Toda verdadeira teologia tem que nos conduzir ao arrependimento e à doxologia, ou à adoração. Se é verdadeira revelação das palavras do Senhor, terá esses resultados. Vai nos conduzir ao arrependimento e vai nos conduzir à adoração, sempre. Paulo escreveu 11 capítulos, até o capítulo 11 do livro de Romanos, ele escreve uma maravilhosa doutrina. Podemos dizer maravilhosa teologia, da mais pura e rica, o que é o Evangelho. Quando ele chega no capítulo 11, podemos assim dizer, como ele conclui a sua sessão teológica. Ele conclui com um ó. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Faz aquelas perguntas tão lindas, né?
doxológicas, perguntas de adoração. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Aí ele diz, a ele pois a glória, doxo, glória. A ele pois a glória eternamente, amém. Você vê que terminou a carta, no capítulo 12, no 11. Quando ele entra no capítulo 12, ele vai fazer algumas exortações, né? Então, toda genuína teologia tem que resultar em joelhos dobrados. Do contrário, foi só inchaço de conhecimento. Só, mais nada. Encheu nossa cabeça. E às vezes nós cristãos nos parecemos assim, né? Cebolas. A cabeça é desse tamanho, mas a raiz é desse tamanho, não é? Mas quando a palavra de Deus age em nós, então essas são as evidências, o resultado. Fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Arrependimento e adoração. Mais duas evidências importantes aí. Agora, irmão, nós vamos concluir com um pouquinho sobre a história resumida, nós temos mais 15 minutos, sobre Martinho Lutero e o efeito das Escrituras na vida dele. Então eu queria colocar algumas passagens importantes sobre a vida desse homem, para nossa instrução. Primeira coisa, em 1505, Martinho Lutero tinha 21 anos. Ele passou, literalmente, por uma tempestade durante esse ano de 1505, guarde bem, ele com 21 anos apenas. Ele havia perdido um amigo muito próximo em uma tempestade de raios, atingido por um raio. E ele próprio passou por uma tempestade assim. E ele ficou profundamente amedrontado. Então ele caiu em terra e ele orou a Deus, um Deus que ele não conhecia. E ele disse assim, se o Senhor me livrar e guardar a minha vida, eu vou entregá-la toda para o serviço do Senhor. E segundo seu entendimento, o que era entregá-la toda para o serviço do Senhor? Era ir servir como monge, um monge católico romano. Então ele foi para um mosteiro agostiniano, e ele fez esse voto, na verdade, especificamente, ele fez esse voto a Santa Ana. Então ele invocou, nessa tempestade, ele invocou a Santa Ana, né, essa era a sua convicção religiosa, né, e ele disse que então ele serviria a Deus toda a sua vida, se a sua vida fosse preservada nessa tempestade. Então ele foi para o mosteiro cumprir o seu voto. Aos 21 anos, Martinho Lutero já demonstrava uma consciência extremamente delicada, sensível, coisa que não é comum com jovens, basicamente nessa idade. A preocupação maior de Martinho Lutero era como agradar a Deus. Então ele foi para o mosteiro e ele se voluntariou para viver basicamente a sua vida em celas isoladas. E nessas celas ele vai dizer em um dos seus relatos que ele causou danos irreparáveis à sua saúde física. Porque, por exemplo, ele tirava toda a sua roupa durante o inverno e dormia no chão duro e gelado da sua cela monástica. Porque qual era a sua convicção? Ele tinha que mortificar os desejos e paixões do seu corpo. E tudo que ele queria fazendo isso era o quê? Era ser aceitável diante de Deus. Uma consciência muito sensível, desde os 21 anos. A preocupação básica de Lutero era como agradar a Deus. Como eu posso então ser justo diante de Deus? Então assim foi o início da sua história. Agora veja aqui. Quando ele entrou para esse monastério então, ele tratava o seu corpo severamente, com penitências, ele próprio se chicoteava, ele rasgava sua pele com açoites, para mortificar as paixões do seu corpo. E o motivo? Ser aceito por Deus, ou ser agradável a Deus. Assim ele seguiu. Ele confessava os seus pecados todos os dias, ele ia ao confessionário. Sabe o que ele disse certa vez? O confessionário não me é suficiente. Preste atenção. Porque quando eu saio do confessionário, eu já cometo pecados. Pecados na mente, pecados no coração, pecados nas motivações. Então ele disse, o confessionário não me é suficiente. Ele tinha surtos
De depressão, claro. Seu temperamento já era por si mesmo introvertido, muito introvertido. E vivendo uma história assim, buscando agradar a Deus assim, ele tinha surtos severos de depressão. E ficava dias e dias trancado na sua cela monástica. Mais um detalhe importante. Ele diz que ele odiava a expressão a justiça de Deus. Ele odiava essa expressão. E sabe qual é o motivo? Ele entendia que o Deus justo queria ter um relacionamento com o homem pecador. Buscava o homem pecador. Ele conhecia sua Bíblia. Mas Deus, esse Deus justo, não provia os meios para que o homem pudesse se relacionar com ele. Deus quer se relacionar com o homem, mas Deus é justo. O homem é injusto e Deus não provê os meios para que o homem se relacione com ele. Compreende o dilema de Lutero? Um dilema terrível. Para aqueles que não pensam em nada, só pensam nas coisas dessa vida, isso não significa nada. Mas para esse jovem que compreende o que significa a justiça de Deus e que tem a sua consciência tão sensível, entregou sua vida para servir a Deus e agradar a Deus, então esse é o seu dilema. Como eu posso agradar a Deus? Como eu posso satisfazer a Deus? Ser aceitável a Deus? Então, ele tinha esses surtos de depressão. Mais uma coisa. O seu superior agostiniano no mosteiro achou que ele ia ficar doido. E disse assim a ele: Lutero, vá estudar as Escrituras, para que você possa se dedicar a lecionar na Universidade de Wittenberg. Vá estudar as Escrituras e se ocupar com tarefas pastorais, lecionar e ocupar de tarefas pastorais, e deixar a cela, o mosteiro, essa vida estritamente monástica. Então Lutero foi fazer isso. Então ele começou a ler as Escrituras, e lia também os místicos, todos os místicos da sua época. E ele dizia assim, são palavras dele: falta substância nos seus escritos. De alguma maneira ele percebia que aqueles místicos tinham vidas devotas, falavam sobre o caminho espiritual de alguma forma, mas ele diz, falta substância no escrito dos místicos, nos escritos deles. E então, finalmente, digamos, ele mergulhou nas Escrituras. E então ele chegou no livro dos Salmos. Veja o que aconteceu. E quando ele chega no Salmo 22 e começa a ler aquele salmo, então ele vê aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Então a primeira compreensão que ele tem, ele sabe que aquele salmo se refere ao Messias. Então ali foi o primeiro lampejo de luz no coração de Lutero. Ele compreende de alguma forma que Deus se colocou ao lado do réu na pessoa do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Primeiro lampejo de luz. Deus, isso é o que ele diz, Deus se assentou ao lado do réu. Mas só até aí. Então ele segue o seu estudo das Escrituras e chega no livro de Romanos. E quando ele abre o capítulo 1 de Romanos e começa a estudá-lo, então ele vai ler assim: visto que a justiça de Deus. É o termo que, claro, ele tinha lido muitas vezes no Velho Testamento. E era o termo que ele odiava. Porque sim, Deus é totalmente justo, mas ele não provê maneiras para que o homem possa ser aproximado dele e possa viver uma vida relacional com ele. Então Deus, justo, e o homem pecador estarão sempre afastados. Mas agora ele compreende o que Romanos 1 tem a dizer. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, estudando agora o restante da epístola, sabe o que ele compreendeu? Que no livro de Romanos, a expressão a justiça de Deus não se refere a esse atributo que designa que Deus é absolutamente puro, reto e íntegro. Ele compreendeu que em Romanos o termo a justiça de Deus significa o meio pelo qual o Deus justo reconcilia com ele o homem injusto. E qual é o meio pelo qual o Deus justo reconcilia com ele o homem injusto? Então Romanos capítulo 4. Ele vai citar o exemplo de Abraão. E vai dizer, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio,
Veja, justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, amados irmãos, aí a luz raiou. Pouco antes disso, Lutero fez uma visita a Roma. Vamos ver, quem sabe, o que Roma tem para me ajudar. Vamos lá no centro, onde estão os entendidos. Ele faz sua visita a Roma. Sabe como ele volta de Roma? Deprimido. Porque ele vê o clero mergulhado em licenciosidade e mundanismo. Então ele volta profundamente deprimido de Roma. Então, começa a estudar as Escrituras. E aí a luz raia. Exatamente aí em Romanos capítulo 1. Sabe o que ele faz? Primeiro ele escreve 97 teses. Essas teses são contra as indulgências. Veja o que a palavra de Deus fez no coração desse pequenino homem, Lutero. 97 teses, são muito pouco conhecidas, porque elas têm uma abordagem mais escolástica. Então são teses contra as indulgências. Você sabe o que é indulgência? É a compra do perdão, né? Então ele escreve 97 teses tremendas, terríveis, contra as indulgências. Mas isso não causa uma revolução, porque elas atuam só no nível mais intelectual mais alto, o nível dos escolásticos. Então ele escreve as 95 teses. E essas 95 teses batem de frente com o poder político de Roma. Então nós sabemos o que aconteceu. O Senhor usou essa ocasião com Lutero para libertar o seu povo desse jugo clerical romano. Qual foi o início de todo esse processo? Quando, pela graça do Senhor, aquele monge agostiniano, sem certamente fazer bem o que estava fazendo, ele aconselhou Lutero a deixar a vida monástica e a ir estudar as Escrituras. E quando ele começou a estudar as Escrituras, a luz raiou. Então, amados irmãos, sempre as Escrituras serão essa base para que nós tenhamos esse retorno essencial a uma vida cristã normal. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Agora, se nós temos aqui mais 3 minutos, e temos só 3, eu queria encorajar os irmãos com alguns pequenos trechos, particularmente os jovens. Uma carta de um pregador chamado John Newton, falando sobre a palavra de Deus para um jovem ministro. Acho que isso pode ajudar a todos nós, e particularmente os mais jovens. John Newton foi um pregador que viveu na época dos puritanos. Ele influenciou muito a vida de William Wilberforce. Há inclusive um filme sobre ele muito interessante, sobre William Wilberforce, que era um político e um servo do Senhor que foi atuado no movimento de libertação da escravatura na Inglaterra. E John Newton foi como um mentor espiritual de William Wilberforce. Ele foi quem escreveu aquele cântico maravilhoso, Maravilhosa Graça. Então, um jovem escreveu a John Newton pedindo orientações sobre servir ao Senhor com a sua palavra. Então, olha que interessante, e como isso pode ajudar a muitos de nós, especialmente os mais jovens que amam a palavra do Senhor. Ele escreve uma longa carta. Nós vamos separar somente alguns trechozinhos finais. Então escute com atenção. O que finalmente evidencia o chamamento genuíno é uma correspondente abertura na providência de Deus, mediante uma série gradativa de circunstâncias que apontam para os meios, a ocasião, o lugar de entrar de fato no trabalho. Aquele jovem tinha a palavra de Deus queimando no seu coração e ele queria servir o Senhor com a sua palavra. Então, esse homem vai dizer que o que vai evidenciar um chamamento genuíno é uma correspondente abertura na providência de Deus, mediante uma série gradativa de circunstâncias que apontam para meios, ocasião e lugar de entrar de fato no trabalho. Então preste atenção, o contexto é esse. E até que chegue este ponto, não espere estar livre de certa hesitação em sua mente. Isso ocorre com tantos jovens, não é? Amam o Senhor, amam a palavra do Senhor, estudam a palavra do Senhor, têm se dedicado a ela, e eles têm uma pergunta: Senhor, como eu posso servir a outros com a sua palavra? Como eu posso cooperar para edificar a tua igreja, aquilo que está no teu coração? Como posso servir? Então ele vai seguir. Até que esse ponto chegue, o chamamento de Deus,
o arranjo providencial, o tempo, a ocasião, os meios, né? Os encaixes de Deus. Ele diz, até que isso aconteça, não espere estar livre de certa hesitação. Será que fui chamado mesmo? Será que tenho encargo mesmo? Será que é aqui que o Senhor me quer mesmo? Isso é tão comum entre os jovens que amam o Senhor, não é? E a sua palavra. Seguindo, nesse ponto da questão, a principal cautela consiste em não ser apressado, em agarrar os primeiros indícios que aparecerem. Se for da vontade do Senhor introduzi-lo no seu ministério, aqui especificamente está falando da palavra, ele já designou o seu lugar e o seu serviço. Embora você não o saiba no presente, sabê-lo-á no devido tempo. Escute isso agora. Mesmo se você tivesse talentos de anjo, não poderia fazer muita coisa boa com eles, enquanto não chegasse a hora de Deus. E ele não o levasse às pessoas que ele determinou abençoar por teu intermédio. É muito difícil restringir-nos aos limites da prudência nesse ponto, quando o nosso zelo é ardoroso. Queremos simplesmente sair fazendo tudo, né? O fato de sentirmos o amor de Cristo nos nossos corações e uma terna compaixão pelos pobres pecadores tendem a nos fazer irromper cedo demais. Veja isso. Mas quem crê não se precipita. Eu mesmo fiquei 5 anos debaixo dessa compulsão de sair e pregar. Às vezes eu achava que devia pregar, mesmo que fosse nas ruas. E eu dava ouvidos a tudo que me parecia plausível e também a muitas coisas que não o eram. E agora eu vou ler a última sessão e vamos terminar. Preste atenção particularmente no que ele diz aqui. Mas o Senhor, misericordiosamente e de modo imperceptível, cobria de espinhos o meu caminho. Porque ele queria sair e fazer, e romper cedo demais. E o Senhor misericordiosamente cobria de espinhos o meu caminho. Se não fosse assim, e se eu fosse deixado entregue ao meu próprio espírito, eu teria me colocado fora da possibilidade de ser introduzido numa esfera de serviço proveitoso como esta que aprouve a Deus conduzir-me a seu tempo certo e bom. Agora ele conclui assim. E agora posso ver claramente que na época eu queria sair a campo pela primeira vez, embora a minha intenção fosse boa, acredito eu me superestimei. Pois eu não possuía aquele discernimento e experiência espiritual que são indispensáveis para tão grande serviço. Não é encorajador para todos nós? Como o Senhor é bom, irmãos. Muitas vezes, sim, Ele cobre de espinhos o nosso caminho, para que nós aprendamos a ouvi-lo melhor, respeitar os limites, ouvir a outros, reconhecer claramente o tempo do Senhor para os encargos que Ele nos tem dado. É o Senhor. Se o nosso coração está ligado ao Senhor, se o nosso zelo é pelo Senhor e seus caminhos, então é o Senhor. Por isso ele começa esse texto dizendo, espere até que haja uma abertura na providência. Então que o Senhor possa seguir, então, falando aos nossos corações, nesse tema ligado ao retorno às Escrituras. Irmãos, o Senhor tem buscado nos nossos dias, particularmente entre os jovens, mais Esdras. Eu tenho dito em vários retiros, em várias conferências, a mesma coisa, quero repetir aqui. Traz muita alegria, muito gozo. Para nós que já estamos com pouco cabelo branco, porque a maioria já caiu, né? Então é pouco cabelo branco, vermos tantos jovens, como temos mais uma vez aqui nesse encontro, que têm demonstrado um coração sincero para com Deus, de busca pela palavra do Senhor, que assentam assim já nas primeiras fileiras, né? E têm demonstrado seu amor, seu zelo pelo Senhor e pela sua palavra. Que antes que o Senhor venha, Ele encontre na vida dessa segunda geração, digamos assim, uma geração forte, viva, cheia da palavra do Senhor no seu espírito, no seu coração. Um servo do Senhor, um missionário chamado Henry Martin, sabe o que ele disse certa vez? Ele disse assim, orando ao Senhor,
Ele foi ser missionário, partiu cedo por doença entre as pessoas a quem ele foi servir. Ele disse assim: ó meu Deus, em ti nunca há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Maior privilégio que nós temos como jovens é entregarmos nossa vida cedo ao Senhor e amarmos a sua palavra e nos dedicarmos a conhecê-lo, amá-lo, servi-lo. Nunca iremos nos arrepender de tê-lo amado tanto. Senhor, continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Querido Senhor, entregamos a Ti as Tuas palavras, pedimos ao Senhor que as mantenha vivas no nosso coração, que o Senhor possa fazer com que sejam sementes que brotem, que frutifiquem, realmente frutifiquem para Ti. Pedimos ao Senhor que envie Tua luz e Tua verdade ao nosso coração, para que nos guiem a esse Teu santo monte, aos Teus tabernáculos. E, Senhor, implanta de tal forma Tua palavra em nós de modo novo, fresco, vivo, que nós não sejamos os mesmos. Renova-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. E que essas marcas do arrependimento e da adoração sejam marcas distintivas na nossa vida e jornada com o Senhor. Livra-nos de ilusões, livra-nos de enganos, de falsas metas, ajusta as nossas prioridades, faz-nos alertas para os dias que vivemos, que antecedem Tua gloriosa vinda, e ajuda-nos, Senhor, a Te amar de todo o nosso coração. Sabemos que não temos em nós e de nós essa capacidade, mas também sabemos que Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que o Teu amor constranja, comprima nossos corações e sejamos conquistados, Senhor, conquistados cada dia por esse Teu amor invencível. Queremos amar-Te, queremos amar a Tua palavra. A entrada das Tuas palavras nos dá luz, nos dá entendimento. Compreendemos mais do que nossos mestres, porque somos ensinados pelo Senhor. Louvamos Teu nome, Senhor. Sê conosco, ajuda-nos, fortifica-nos, renova-nos, alenta-nos. Te pedimos em Teu precioso nome. Amém.